Tenho certeza que com essa disseminação assim, de livros de teologia, todo mundo aqui em algum momento já abriu algum livro de teologia e pensou... Parece que estão falando outra língua. Ou ainda pior, a gente termina o livro, vence, né? Afinal está escrito a língua portuguesa, nós temos que conseguir entender. A pessoa já pensou, a gente só tem que entender. Mas a gente não tem ideia de como aplica isso no dia a dia. Eu tô rindo aqui, mas é nesse ponto que muita gente acaba desistindo de ler. É por isso que hoje eu vou te dar um mapa com 5 livros de teologia, e é óbvio que eu botei um pouco mais, porque eu não consigo recomendar somente 5 livros, mas 5 livros de teologias básicos, assim, pra todo mundo ter em casa, conseguir entender e aplicar melhor. Então, antes de dizer que você não está numa igreja bíblica, ou então de ficar engolindo algumas besteiras aí sem saber, esses livros vão te salvar, tanto de cair nessas armadilhas desses lobos em pele de cordeiro, quanto também de entender melhor como viver bem dentro da sua comunidade, mas principalmente na sua vida como um todo. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal, e aqui eu falo sobre leitura, livros, tudo aquilo que eu tenho aprendido nos livros eu trago aqui pra vocês. Se tu não é inscrito, te convido a se inscrever e dar uma olhadinha aqui no canal, tenho certeza que tem muita coisa aqui que você vai gostar. Então vamos para o número 1, que é o livro básico. Obviamente eu vou partir do pressuposto que tu já saiba que o livro principal que todo mundo tem que ter e ler, independente de qualquer coisa, é a Bíblia. Mas o livro base, depois da Bíblia, é a Teologia Bíblica, do senhor Gerhard Voss. Se é assim que se fala esse nome, eu não sei, mas você também não deve saber como é que se fala esse nome, então vamos fingir que tá tudo certo. E é esse livro aqui, ó. Na verdade, ele tem outra capa e tem resenha desse livro aqui bem antigo. Vocês vão ver minha carinha, minha casa bem antiga. Desse livro aqui, eu simplesmente amo esse livro, é meu chuchuzinho, amo de paixão. E ele fez com que eu entendesse. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês darem uma olhada nessa resenha, tá? Porque foi a minha primeira impressão. Assim, eu acabei de ler o livro fascinada, apaixonada por esse livro aqui. E ele vai te fazer entender a Bíblia como se ela fosse um rolo, tá? É como se tu tivesse todas as partes da Bíblia ali no Antigo e no Velho Testamento, todas conectadas. Coisa que a gente não sabe porque a gente lê a Bíblia às vezes num ano todo fora de ordem, né? Os livros foram todos acoplados fora de ordem. Então vocês imaginem, é um livro que tem 66 livros dentro, cada um escrito por um autor diferente, em épocas diferentes, 3 línguas diferentes, grego, hebraico e aramaico, todas línguas consideradas mortas, né? Elas naquela origem ali, elas não são mais faladas assim, nem escritas assim. Então é um livro que a Bíblia é um livro que exige da gente um estudo maior. Apesar de que, se você não tem acesso a esse livro, eu quero deixar claro que a Bíblia e o Espírito Santo, eles são suficientes, tá? Mas, quando nós temos acesso, temos como, ou conseguimos priorizar essas coisas na nossa vida, é importante, e eu acho que até posso dizer que é dever de todo cristão ir a fundo. E se a gente começa a ler a Bíblia e não tem o desejo de ir mais a fundo no que ela diz, também alguma coisa tá de errado aí, porque o nosso desejo é sempre de querer conhecer mais. E o conhecimento, eu sempre falo isso aqui nos vídeos sobre Deus, ele é interessante porque leva a gente a um caminho de estabilidade e segurança. Quanto mais a gente sabe sobre Deus, como ele é e como ele opera, mais seguros e estáveis nós nos sentimos. Isso é muito importante. Tem um livro aqui do Timothy Keller que eu tava lendo no devocional de hoje, que ele vai dizer assim, ó, obviamente que os nossos conceitos moldam as nossas atitudes, mas muitas vezes as nossas atitudes moldam os nossos conceitos. Quando a gente, por exemplo, faz algo de errado, que vai contra aquilo que nós sabemos que é certo, a gente começa também a acreditar um pouco menos em Deus, sabe? Porque as nossas ações vão moldando também o nosso pensamento. Nós precisamos matar algo em nós para que a gente consiga fazer aquela coisa errada. A gente precisa validar aquele erro. Então, ler também, na contrapartida, é uma coisa assim. Quanto mais a gente lê e entende Deus, mais real e palpável ele se torna na nossa mente, no nosso ser, na nossa alma, e a gente consegue viver melhor dentro da sua vontade. Juntamente com esse livro aqui, eu queria indicar pra vocês também o livro Comentário Bíblico Vida Nova. Gente, esse aqui, eu falo que é o meu melhor amigo, eu não tenho ele aqui, porque ele foi na incêndia, né? Como sempre eu falo aqui nos vídeos. É um livro que eu quero muito recuperar e assim que possível eu vou comprar ele com toda a certeza. Ele é um livro um pouco mais caro. Esse aqui, por exemplo, se vocês acharem, eu vou deixar os links aqui embaixo. Por favor, comprem nos links para me ajudar a adquirir novos livros. Esse livro aqui, ele tem uma nova tiragem, tá? Mas ele ficou fora de venda muito tempo. Então, quando eu perdi na enchente o meu original, eu demorei muito pra conseguir esse, e assim, custou em torno de R$58 e vale cada centavo, tá? Vale cada centavo. E assim como o Comentário Bíblico Vida Nova também vale cada centavo. Vale muito a pena porque tu consegue consultar a maior parte dos versículos, ele é grosso, é gigantesco, na hora que tu tá lendo a Bíblia. Então, assim, muitas vezes a gente tem dúvidas, a gente não entende, ou a gente ouviu uma pregação e ficou assim, acho que o que essa pessoa disse aí não é bem isso. Tu vai ali no Comentário Bíblico, ele, na sua grande maioria, ele tem fontes muito seguras, de muitos teólogos diferentes, então é diferenciado mesmo, tá? Então,
quase que 100% que tá escrito ali, a gente pode concordar. Só que tudo tem que ser lido com avaliação. O único livro que ele é infalível é a Bíblia. Eu sempre lembro que o professor me diz como se fosse comer peixe. Sempre cuidando se tem algum espinho. Mesmo quando a gente tá comendo filé, que é aqueles bem selecionados, é bem tipo isso mesmo. Juntamente com isso, eu vou indicar pra vocês também dar uma olhadinha na minha resenha do livro O Drama das Escrituras, que complementa esse livro aqui de forma sensacional. É uma resenha antiga, vocês vão ver meu rostinho e a minha casa bem antigos, mas é assim, ó, sensacional, tá? Complementa muito isso aqui e faz uma aplicação prática absurda. O segundo livro, claro que é um livro do C.S. Lewis que todo cristão que se preze deveria ter em sua casa, Cristianismo Puro e Simples. Este livro aqui, perdi na enchente, mas ganhei de volta logo, se no meio da enchente mesmo, eu ganhei de volta de uma irmã. Eu amo esse livro, ele é sensacional. Ele faz uma ponte pra razão. É pra quem quer saber no que os cristãos acreditam e por que isso faz sentido. Resumindo, é isso que o Cristianismo Puro e Simples traz. Esse livro aqui não tem resenha porque, gente, simplesmente o bloqueio de tão bom que é o livro, eu fico com medo de não saber o que falar. De tanta coisa que tem pra falar, mas eu vou fazer uma releitura dele e provavelmente ele é um livro que vai entrar no diário de leitura. Tem muitos livros que eu gostaria de pôr lá, então quando eu reler ele eu vou colocar lá com toda certeza, porque ele é maravilhoso. Começa difícil, mas persista. Pule, assim, aqueles primeiros livros ali e vão direto pros outros capítulos, porque vale a pena. E cada capítulo pode ser lido até que isoladamente. Mas o Lewis, eles sempre organizam as leituras de forma que o conhecimento vai crescendo, sabe? Esse livro foi escrito com textos que o Lewis foi soltando no rádio. Eles, com toda a certeza, podem ser entendidos e devem ser consultados até individualmente. Vale muito a pena não só ler, mas como ter em casa e dar de presente também para qualquer pessoa que se interesse pelo cristianismo, até para quem quer contrariar o cristianismo. É bom que dê uma lidinha aí no livro do Lewis. E o terceiro é o livro da prática. Gente, é como se estivesse colocando um óculos, assim, até quando eu li esse livro aqui, Introdução à Cosmovisão Cristã, eu não tenho mais ele, realmente perdi na enchente, eu lamento muito, é um livro que eu também gostaria de adquirir novamente. Eu li ele dentro dos estudos que eu fiz com Invisible College, inclusive eu vou ver se eu acho o link e boto aqui. Eu até fiz uma participação de 15 segundos no podcast que tinha, maravilhoso, do Invisible College, que os alunos organizaram ali com a Vanessa Belmonte, assim, sensacional, porque pra mim foi o livro que desvendou, sabe, eu tava numa crise muito grande da minha vida, porque eu comecei a estudar ali no Visible College, naquele categoria Pocket, né? Que é a categoria onde só tem as aulas, videoaulas, e ler os livros não tem aquela parte de uma mentoria, vamos dizer assim, né? Que eles têm. Então, eu fiquei muito confusa. Eu fui para uma congregação também onde as pessoas falavam muito que as mulheres não deveriam falar, esse tipo de coisa. E eu li o primeiro livro, que foi Introdução à Hermenêutica Bíblica. E depois eu vou falar dele aqui pra vocês também. E eu fiquei tão confusa porque eu não sabia nada. Eu me senti tão burra. Quando eu li o livro Introdução à Cosmovisão Cristã, abriu a minha mente, o meu coração. É como se literalmente o mundo tivesse outras cores. É como se o céu ficasse com cores mais vibrantes, assim. Você tem noção de como aquilo mudou a minha cabeça? Foi sensacional. A gente vai entender que a teologia não é só sobre o céu, é sobre como a gente vive aqui na Terra. Ele vai ensinar a gente a enxergar o trabalho, a cultura, o lazer, tudo que a gente faz através da fé. É de fato, assim, um manual de como a gente vive no mundo, né? Como a gente trabalha, como a gente cria os nossos filhos, como que deve ser a nossa vida a partir do momento que a gente declara a nossa fé e começa a crer. É mais do que essencial. A gente item obrigatório para que a gente entenda como que é, porque tem muita aquela coisa secular e sagrado. Ele vai te mostrar que isso aí não é desse jeito como tu pensa. Mais que parecer, a gente tem que ser, né? Venha o seu reino. É como se aqui na Terra estivesse estabelecendo uma cultura de um reino que não é daqui, entende? É justamente isso. O 4, eu vou dizer que é um clássico acessível, porque ele não é um clássico ainda, né? Não é considerado um clássico, mas é um livro de uma data clássica do Natal, que é o livro O Natal Escondido, do Timothy Keller. Gente, pelo amor de Deus. O Tim, ele já tem uma característica muito interessante de aplicação prática, tá? Por quê? Ele ficava numa igreja, pastoreava uma igreja, e era um núcleo dentro de uma grande metrópole. Então, ele tinha que dialogar muito bem com a cultura, tinha que ter essa aplicação prática, não podia ser tão abstrato. Quantos de vocês aqui sentem muitas vezes as pregações uma coisa muito abstrata? Parece que ela tá muito fora, a gente não consegue entender a aplicação prática dela real na nossa vida. E o Tim, ele conseguia fazer muito bem essa mistura, sabe? De conseguir apresentar um conceito profundo de forma simples que a gente consegue entender. Então, ele trouxe esse livro Natal Escondido e, pra mim,
mostra como a teologia pode e deve ser devocional. Ele pega, assim, temas profundos como a encarnação e trata de forma que a linguagem, ela vai tocar o teu coração, assim, mesmo que tu esteja no começo da fé, mesmo que tu esteja também num momento muito mais avançado. Ele vai trazer todos aqueles temas da encarnação, toda aquela parte ali do nascimento de Cristo, da preparação, tudo de uma forma, gente, tão profunda, honesta, sincera e aplicável, assim. Eu sempre recomendo esse livro aqui, qualquer parte do ano, pra dar de presente pra qualquer pessoa, mas principalmente para novos convertidos. Aquelas pessoas também que estão há muito tempo na fé, aquelas pessoas que acham que já estão ali estabelecidas na fé, esse livro vai te desmontar, sabe? E vai trazer Cristo de uma forma pra ti sensacional, tá? Então eu recomendo livro de cabeceira. E o 5 é a ferramenta de leitura, aquela chavezinha que vai abrir todas as portas ali pra ti, pra tu conseguir entender tudo, não só a Bíblia, tá? Porque quando a gente fala de hermenêutica, a gente tem essa mania de achar que a hermenêutica, ela é só bíblica, mas não, a hermenêutica é algo no geral. A gente pratica hermenêutica quando a gente lê um livro, quando a gente lê um post, quando a gente lê um artigo, um blog, um texto, uma frase, né? Então, a hermenêutica, ela é a interpretação do texto em si. Mas aqui eu vou recomendar pra vocês alguns livros sobre hermenêutica, considerando que o que eu li e que eu sou apaixonada, eu não consegui adquirir de novo, porque é um livro que saiu de tiragem, então até voltar, eu não consigo ele ainda. É o livro Introdução à Hermenêutica Cristã, da editora Cultura Cristã. O que acontece? Esse livro, por que eu gostei dele, mas tem outros dois que são tão bons quanto, eu gostaria de ter os três, mas eu tenho só esse aqui, né? Desses três que eu vou falar, eu tenho só esse, que eu ainda não li todo ele. Já li o Introdução à Hermenêutica Bíblica, que foi o livro que bagunçou minha mente, mas eu tenho um carinho, um amor, tô apaixonada por ele. Por quê? No livro Introdução à Hermenêutica Bíblica, no finalzinho dele, quando a gente foi ler, o Pedro Dutti, ele nos indicou ler primeiro os últimos capítulos, e lá, nos últimos capítulos, tinha uma explicação de como a construção da interpretação bíblica foi construída no começo dos anos ali dos pais da igreja e tal. Então vem todas as escolas de teologia, vai mostrando os erros e como esses erros foram sendo corrigidos com o passar dos anos, sabe? Então ele vai fundamentar tudo isso e não, gente, incrível que pareça, não é nada absurdo. Uma das coisas que me confundia muito, eu que não tinha contato com essa parte mais de estudo teológico, é que tem muitas partes nesses livros de teologia que eles vão primeiro apresentar uma tese que de fato é errada e depois eles vão desconstruir aquela ideia no sentido de corrigir ela. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque a gente está acostumado no Brasil, numa educação, onde eles apresentam um texto pra gente só com aquilo que é certo. Né? Eles não fazem com que a gente analise o texto, raciocine e depois tenha o contraponto daquele texto. Não, a gente já absorve somente as verdades. Quando a gente vai ler um livro, eles não mostram várias teorias. Eles escolhem as teorias que eles consideram corretas e apresentam aos alunos. Isso faz com que a gente, quando vai ler outros artigos, livros mais densos, já entra no âmbito do acadêmico mesmo, a gente não consegue entender bem. Né? Isso não é uma coisa que eu acho, né? É o que a gente tá vendo hoje nas universidades aí. Então, isso foi uma coisa que me confundiu muito, mas eu tô avisando aqui vocês. E nesse livro aqui depois tem muito pouco disso, mas no final ali, se vocês começarem a ler de trás pra frente, né? Primeiro os últimos capítulos dele, desse livro do Introdução à Hermenêutica Cristã e depois os demais, vocês vão enxergar algumas coisas assim. Mas é muito interessante, tá? Tem até umas coisas engraçadas ali de alguns nomes e tal. Achei muito legal, minha filha também deu uma lida e assim, é bem interessante. E ele vai trazer a forma da interpretação, ele vai até citar um exemplo da Alice no País das Maravilhas, falando sobre a interpretação e o poder da interpretação, o poder de quem está lendo e como ler corretamente, tá? Como ler a Bíblia corretamente. Foi aí que eu comecei a ficar um pouco mais temerosa quando eu uso algum versículo na minha vida. Por quê? Uma das primeiras coisas que ele vai te apresentar é que a gente não pode criar um contexto para virar um pretexto para as coisas que a gente quer fazer. Então, muitas vezes tem versículos que poderiam sim representar algumas coisas que a gente gostaria, como, por exemplo, um bem simples, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu poderia usar esse versículo simplesmente para validar a gente no sentido de ter força para fazer algo que nós gostaríamos e entendemos que é certo. Mas o versículo em si quer dizer que eu posso todas as coisas, não só as coisas boas, mas também passar pelas coisas que são ruins. Não conquistas em si, mas situações. Então, por mais que seja justo dizer que em Deus eu posso todas as coisas, e quando a gente pensa nisso, pensa em coisas boas, não é justo usar isso somente nesse sentido. Porque o texto não está dizendo isso de fato. O texto está dizendo assim, ó, posso passar por qualquer situação, seja ela boa ou ruim, e com Cristo, né, eu consigo. É Ele que me faz suportar as situações, passar por elas, me dá providência. E quando eu não recebo essa providência, eu recebo força
pra transpor aquele obstáculo, entende? Então, é um pouco diferente. Eu não sei se eu usei o melhor versículo, mas é o que veio à minha mente agora. Outra coisa bem importante desse livro, que eu achei legal, como ele explica pra gente aquelas repetições que a gente vê, por exemplo, em Salmos, que são maravilhosas e faz todo sentido. Como eles querem reforçar ideias que são importantes e como eles usam essas poesias nos textos, sabe? Bom, a Bíblia é um livro, eu já falei pra vocês no início do vídeo, que é um compilado de livros, né? Com todas essas complexidades dele. E ele tem muitas formas literárias nele, tem histórias, narrativas, né? Tem até ficção, de certa forma ali, em uma parte ou outra, são as parábolas, por exemplo, e tem poesia. Então, a gente que é limitado muitas vezes aqui na nossa educação, eu falo isso por mim, eu sempre trago isso aqui pra vocês, que eu gravo vídeo pra que outras pessoas como eu entendam que vocês sim podem e vão conseguir ler. Tá escrito em língua portuguesa, nós vamos ler. Ele traz ali esses detalhes tão incríveis, sabe, impressionantes sobre a Bíblia e o quanto isso enriquece ainda mais a nossa leitura. Foi a partir desses livros que eu comecei a entender que a leitura em ordem cronológica, por acontecimento, né? Não por escrita, por acontecimento, faz muito mais sentido, porque a Bíblia é algo inteiro, uma história que corre, como diz no Drama das Escrituras. Assistam a resenha mais uma vez pra vocês entenderem isso. Faz todo sentido, porque nós conseguimos nos encontrar ali dentro da história onde nós estamos, né? Enquanto Deus está fora do tempo, nós precisamos entender que parte do tempo nós estamos hoje, dentro desse plano maior que Deus criou para nós. E dentro desses livros que eu indiquei, então, ficou, primeiro pra mim, que é difícil de encontrar, Introdução à Hermenêutica Bíblica, muito fácil de encontrar, bem acessível a linguagem dele. A irmã tem, eu já dei uma olhadinha, Entendes o que Lês, famosíssima, né? A maior parte das pessoas conhecem. E depois esse aqui que é novo, tá? Um lançamento recente, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, né? Não deve ter nenhum ano, que é do Kevin Van Hooser. Eu não sei se é assim que se fala, como eu digo, mas você também não sabe, então nós vamos fingir que é assim que se fala. O Invisible College fala muito dele, eu conheci ele através do Invisible College, e assim, por mais que ele seja acadêmico e profundo, ele dialoga bem com a cultura hoje. Então ele traz um compilado muito interessante de coisas que já foram tratadas com aquilo que está sendo dito hoje, tá? Então, de forma contemporânea, eu acho que todos nós deveríamos ter esse livro gostoso, gente. Você não tem noção de pegar, de cheirar. Eu tô até gripada aqui. As folhinhas assim, ó, um pouco mais amareladinhas e o conteúdo sensacional, como sempre. Por favor, gente, vão lá que vale muito a pena. Pensem que, assim, pessoas como eu, por exemplo, que ainda não conseguiram aprender inglês, recebem esse tipo de conteúdo aqui de forma quase como uma dádiva, né? Um presente. E muitos saem de tiragem. Quando vocês encontram referências assim, esse livro é bom, tenham, é essencial, é crucial, comprem e guardem os livros de vocês. A gente não sabe até quando vai ter acesso, e nós não temos acesso muitas vezes em ler esses livros em inglês. Então é importante a gente adquirir esses livros até para as editoras terem consciência de que a gente realmente valoriza esse tipo de produção para que seja produzido cada vez mais, tá? E a gente consiga ter acesso às coisas. E pra quem quer subir de nível, eu deixei um bônus. Já fiz a lista, tô com todos no carrinho aqui, vou investir nisso aí na minha vida. Tem uns 2 investimentos aqui que eu ainda tô, gente, tô aqui pra fazer. Um custa quase uns R$40 na promoção, vou deixar o link aqui embaixo. E o outro custa assim, ó, uns 150, uns 110, mas assim, vale cada centavo, tá? Que é As Maravilhas de Deus, do Hernan Bavinck. É assim que se fala. Também. Ele também é um livro, assim, eu, se não me engano, eu ouvi muito falar desse autor no Invisible College também, e esse livro é considerado um livro até relativamente pequeno, como se fosse uma sistemática, ou seja, ele pega assuntos da Bíblia de forma sistemática e vai apresentando pra gente. Também é uma forma muito legal de conhecer a Bíblia e os assuntos, tá? Eu ainda não consegui terminar na minha vida o livro sistemático inteiro. Eu tinha um outro que eu vou indicar pra vocês e perdi na enchente, né? Essa velha história. Mas é legal porque tu pode pegar um assunto, um tema, e estudar ele, esgotar ele ali naquele livro, tá? Ele vai trazer todas as referências sobre aquele tema ali. Então é muito interessante que é um livro de consulta, não é pra tu ler de cabo a rabo esse livro, é um livro de consulta, é bom pra tu ter na tua biblioteca. Então são livros, né, básicos todos aqui. O outro é o livro de teologia sistemática do Alistair McGrath. Eu não sei se é assim que fala McGrath ou McGrath, mas enfim, o Alistair, ele é um entusiasta do C.S. Lewis. Ele até escreveu, se eu não me engano, uma biografia que eu tenho aqui do Lewis, foi ele que escreveu, sim. Ele até escreveu ficção, eu tinha 2 livros de ficção dele, que eu comprei nas promoções da Amazon, muito boas. Não cheguei a ler, eu perdi no plástico na enchente esses 2 livrinhos dele, mas então ele é uma pessoa que consegue unir muito bem a questão da didática e da aplicação ali, né, pra gente poder entender. E o mais legal do Alistair é que ele assim, se o Hernan Bavinck vai pra uma coisa mais devocional, de vida diária, eu acho que eu posso dizer isso, pelo pouco que eu já li, mas a teologia sistemática do Alistair é algo que vai mais dentro da filosofia, sabe? O Alistair, como entusiasta do Lewis, já pode esperar muito
muitas referências, muita bibliografia nele, que ele coloca ali. Ele é bem nessa linha do Lewis mesmo, assim, de estudo. Mas, em compensação, aquele esforço todo que tu faz pra ler ele, assim como tu faz pra ler o Lewis, ele é muito recompensado pela aplicação, assim, pelo amor, sabe? A teologia da vida prática. Eu gosto de teologia, assim, gente, essa teologia da vida prática, de aplicação mesmo, sabe? No dia a dia. Então, ficou aqui pra vocês essa seleção de livros aí. Nós estamos gravando esse vídeo aqui na época da Copa do Mundo, todo mundo falando de seleção. Se você chegou até o final aqui do vídeo, comenta qual desses livros aqui com certeza tu vai adquirir. E, gente, minha recomendação sincera é que vocês façam uma lista e comecem a adquirir esses livros o quanto antes. Como eu falei, são livros que saem de tiragem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de comentar se vocês querem que eu traga a leitura de algum desses livros. Procurem aqui também mais sobre o meu diário de leitura. Eu tô começando a colocar todos os livros que eu leio lá dentro, comentários de cada capítulo dos livros que eu estou lendo, né? Na hora que eu tô lendo. O link tá aqui embaixo também, na descrição. Além de me seguir, peço que você salve e compartilhe esse vídeo com alguém. Eu espero vocês no próximo vídeo.